aos livros. São livros, só que são livros feitos de outro suporte, como o Kindle. E, obviamente, esta imagem deve-vos fazer lembrar alguma coisa. E essa coisa é o iPad e a leitura também, o iPad. Portanto, eu creio que nós temos livros, continuamos a ter livros, temos livros diferentes daqueles livros que tínhamos, mas continuamos a ter aqueles que sempre nos acompanharam até hoje. Mas este é o ponto em que é importante dizer que o livro não está sozinho. Ele vive num tempo e espaço de comunicação em rede, que é o nosso tempo. E esse tempo quer dizer que nós vivemos numa sociedade de comunicação moldada por três forças. A primeira tem a ver com a globalização comunicacional, que para muitos de vós foi vivida em 1989, quando estas imagens entraram pelas nossas casas, mas que continua muito atual, como se pode demonstrar por um outro cartoon inspirado nesse de 1979, sobre a censura na China. Ou seja, nós acompanhamos a comunicação a nível global, as coisas que acontecem longe de nós são refletidas perto de nós. Em segundo lugar, a outra força que molda a nossa forma de comunicar é a junção entre mass media e mídia interpessoais, ou seja, naquilo que podemos dizer a mediação em rede. Deixou de ser possível separar um e o outro, e se querem um exemplo típico próximo de nós, pensem na campanha eleitoral dos Estados Unidos. Pensem na conjugação entre o Facebook e a televisão, pensem no presidente Barack Obama a falar ao telefone, pensem nos iPhones, pensem nos SMS recebidos, e a conjugação disto tudo é a comunicação de massa, a comunicação interpessoal, numa lógica comum de mediação em rede. Em terceiro lugar, a força que molda o nosso dia-a-dia da comunicação tem a ver com as diferentes dimensões da interatividade. Baixa interatividade, que normalmente é representada pela nossa forma de assistir à televisão, mas que eu poderia argumentar também pela nossa leitura dos livros, e alta, que tem a ver normalmente com aquilo que é a utilização da internet. Ou seja, aquilo que nós vivemos é a ideia de um novo paradigma comunicacional que está baseado em imagens em movimento. Eu argumentaria convosco que a nossa retórica, mesmo a retórica da escrita, é baseada na nossa imaginação de imagens em movimento. É também a ideia de que há novas dinâmicas de acessibilidade, da disponibilidade à mobilidade. Também, em terceiro lugar, nesse paradigma comunicacional, estamos nós todos que estamos aqui nesta sala. Ou seja, o conteúdo que nós criamos. Também aquilo que pode ser interpretado como múltiplos modelos de dar notícias. Hoje não há apenas uma forma de dar notícias de qualidade, existem muitas e coexistem no mesmo momento. E, por último, aquilo que é a conjugação das diferentes formas de entretenimento. E eu argumentaria que a ficção, nos nossos dias, é moldada por aquelas 5 forças que ali estão. Não será para discussão hoje, mas gostaria de deixar esta ideia. Nós contamos a realidade de forma diferente daquela que a contávamos há 20 anos atrás. E fazemos porque somos pessoas da nossa época e, portanto, fazemos de forma diferente. Portanto, o que nós temos são 2 redes, 2 nós centrais, um construído em torno da televisão, outro construído em torno da internet. TV para os momentos de fruição de baixa interatividade, internet para os momentos de fruição de alta interatividade. Tudo o resto se liga, se conecta com outros. Portanto, comunicação em rede quer dizer o quê? Quer dizer que somos nós quem criamos as redes. Quando nós estamos a falar de comunicação em rede, não estamos a falar apenas de fios ou de tecnologias sem fios. Estamos a falar de nós, porque nós somos o ponto de contacto entre todas as tecnologias. Somos nós que as fazemos comunicar, seja através da nossa mente, seja através dos nossos dedos, quando carregamos no botão. Nós somos o hipertexto que liga as tecnologias e os usos e fazemos na busca de objetivos pessoais ou coletivos. E para fazer isso juntamos a internet, juntamos os telemóveis, juntamos a televisão, juntamos os rádios e os iPhones, e neste caso, também. Juntamos também os jornais, juntamos os jogos de vídeo e, obviamente, juntamos os livros. A comunicação em rede é criar redes entre mass media e mídia interpessoais. Um espaço onde o utilizador e a audiência se encontram. Quando tal acontece, a mediação muda. Mudam as nossas dietas de mídia, porque nós também as temos, não temos apenas dietas alimentares. Mudam as nossas representações, para que é que um livro serve, para que é que a televisão serve, para que é que a internet serve, para que é que a rádio serve. Mudam, quando tal acontece,
os sistemas de mídia, ou seja, a institucionalização. Parte daquilo que também nós conversámos inicialmente aqui sobre como é que se constrói o nosso mundo atual. E, portanto, temos o utilizador distribuidor, quando faz distribuição de filmes e quando faz distribuição de programas de televisão nas redes peer-to-peer, quando envia notícias de órgãos de comunicação social de uma pessoa para a outra, e, agora, parte importante, porque é aquela que nos toca a nós mais, que eu gostaria de argumentar com vocês, que é a questão da ciência. E eu argumentaria convosco, isto são dados de um estudo que nós estamos a realizar neste momento e que fizemos a mais de 1000 investigadores em Portugal, sobre a divulgação através de Open Access, de artigos científicos. E se nós olharmos para todas as áreas científicas, nós verificamos que uma percentagem bastante considerável, já cerca de 1/3, já submeteu um artigo para Open Access. E lembre-se agora que a minha sugestão, a minha argumentação aqui é que quando muda a ciência, quando muda a maneira de fazer ciência, muda muito mais coisas na nossa sociedade. Mas mais importante daquilo que as pessoas fazem é aquilo que as pessoas pensam. E os cientistas pensam cada vez mais que a qualidade daquilo que é Open Access é extremamente similar à qualidade daquilo que não é Open Access. E pensam também que a relação custo-benefício do Open Access é melhor do que o modelo de acesso pago. E também consideram que entre revistas idênticas prefeririam revistas em regime de Open Access, uma parte, mas mais importante para nós é a ideia de que é irrelevante essa distinção. E eu argumentaria convosco que isto quer dizer que a nossa forma de fazer ciência está a mudar, que a nossa forma de publicar e distribuir ciência está a mudar também. E quando isso acontece, acontecem inovações também. Acontecem inovações no cinema, nos livros, na programação, na criação cultural, também na classificação da experiência. Cada vez mais nós somos críticos, nós próprios, e os críticos literários desaparecem. Nós classificamos a experiência através do Facebook, através do TripAdvisor quando viajamos, através dos blogs que escrevemos, e provavelmente se entre alguns de vós estiver alguém a escrever para o Twitter no meio desta apresentação, este é o momento provavelmente de fazer esse update. O fim está próximo e, portanto, agora entramos na reta final daquilo que eu gostava de partilhar convosco. Aquilo que eu tentei fazer foi dizer que mundo é este onde nós vivemos. Então, o que é que interessa esse mundo onde nós vivemos para as profissões que estão aqui reunidas nesta sala? Eu argumentaria que olhemos primeiro para o leitor. O leitor é diferente hoje em dia do que era há 10 anos atrás. E provavelmente será ainda mais. E isso tem a ver, e a minha argumentação é esta, com a forma como nós estamos a ensinar nas universidades. E à medida que o Open Access se torna mais presente, e à medida que nós imaginamos um mundo construído de ensino mais em torno do Open Access do que do acesso fechado, muda a maneira de pensar a publicação académica. Se isso muda, estamos a mudar a forma de ensino, não só na universidade, porque quando se muda a universidade, contagia-se os outros graus de ensino. Ao fazê-lo, estamos a mudar a forma de pensar o papel dos papers e, portanto, estamos a passar de papers e livros para suportes de conhecimento. E isso é uma mudança no nosso imaginário totalmente radical, porque introduz a possibilidade de termos outro tipo de suportes. E, portanto, há um novo paradigma da relação com os suportes de conhecimento. E chegam os leitores digitais como o Kindle ou como o iPad. E quando isso chega, muda o conceito de livro e do papel para um tipo de apresentação de conteúdos escritos. Ao fazê-lo, estamos a mudar a percepção geracional do que é um livro. O livro torna-se cada vez mais num objeto livre do formato tradicional que nós conhecíamos. Poderá ser lido num local mais distante de onde é levantado, e creio que esta concepção para vós é fundamental também de entender, e percebem as implicações do que isso quer dizer para as profissões que estão aqui nesta sala. Estamos também a falar, provavelmente, de uma leitura mais individualizada, ainda menor no espaço público onde os livros são guardados, em que os modelos de comercialização levarão em conta não só a compra e o empréstimo, mas também a publicidade, porque se são passíveis de ser digitalizados, podem viver da publicidade e não apenas da compra por atacado ou individual. E
eu argumentaria que assistiremos a uma cada vez maior disponibilização gratuita de obras, por parte de quem edita obras, sem passar pelas editoras tradicionais. Obviamente, a par daquelas que se pagam, porque essas continuam.